Boa noite, 7 de março de 2017, terça-feira, um dia novamente negativo para os mercados acionários internacionais. Aqui no Brasil, no entanto, o Ibovespa teve uma queda mais acentuada. Vamos direto aqui na tela para entender o movimento. Eu vou começar pela Ásia, como de praxe. Hoje o Nikkei japonês teve uma queda de 0,18%, enquanto o índice de Hong Kong teve uma alta de 0,36% e o índice na China se valorizou em 0,26%. Na Europa também prevaleceu o sinal negativo, com oscilações bastante contidas, como vocês podem verificar aí. O FTSE inglês teve uma queda de 0,15%, o DAX, o CAC francês teve queda de 0,35%, enquanto o DAX alemão subiu 0,06%. Em relação à Alemanha, é importante comentar que os pedidos de novas encomendas à indústria teve uma queda de 7,4% agora no mês de janeiro. É a maior variação em 8 anos. Indo agora para os Estados Unidos, os principais índices acionários também figuraram no campo negativo. Dow Jones figura ainda abaixo dos 20 mil pontos, recuando 0,14% hoje, S&P 0,29% e Nasdaq caindo 0,26%. Aqui no Ibovespa, como eu comentei, a queda foi mais pronunciada, o Ibovespa acumulou uma queda de 0,9% hoje, terminou cotado o dia aos 65.742 pontos, em meio giro financeiro de 7,3 bilhões. Mas, ao longo do dia, nós chegamos a ter um ambiente positivo para a Bolsa. Eu trago para vocês a seguir o gráfico intradiário do Ibovespa. Repare que pela manhã o índice até chegou a figurar no campo positivo, mas perdeu o ímpeto e agora no final da tarde, mais nas últimas horas de negociações, perdeu mais ainda o fôlego e terminou cotado com essa queda acumulada de 0,9% e com isso era natural de se observar que tivéssemos amplificação nas oscilações das ações e que foi o que de fato aconteceu. Eu trago para vocês a seguir as maiores altas e baixas hoje do Bovespa. A maior alta ficou por conta da CEMIG, teve alta de 5% hoje após a empresa conseguir uma liminar para operar a usina de São Simão até o julgamento final do processo. Também figurou entre as maiores altas, as ações da metalúrgica Gerdau, a holding da companhia, subiu 3,7% hoje. As ações da Energia do Brasil subiram 1,7%, BR Malls 1,6% e Natura com 1,3% de valorização. Na direção contrária, as ações da Braskem foram destaque de queda hoje, com 3,5% de desvalorização, Cosan com queda de 3%, Usiminas 2,9%, Eletrobras 2,9% e Rumo 2,7%. Hoje é importante mencionar que tivemos um anúncio de novos pacotes de concessão aqui no Brasil e, portanto, os investidores passam a reagir a esse tipo de anúncio. Também, em relação às commodities, hoje o dia foi um de pouquíssimas oscilações. O dólar, por exemplo, fechou numa ligeira queda de 0,3% hoje, testando, portanto, essa correlação com o Ibovespa. O dólar e o Ibovespa são ativos tipicamente correlacionados negativamente. Quando o Ibovespa sobe, a tendência é que o dólar ceda. Hoje não foi o que aconteceu, o Ibovespa caiu, assim como o dólar. Terminou uma queda 0,3%, cotado aos R$ 3,12 aproximadamente. Petróleo, tanto do tipo Brent como do WTI, negociados em Londres e Nova York, respectivamente, tiveram quedas bem ligeiras, 0,2% aproximadamente. E o minério de ferro fechou estável na China, alta de 0,1%, terminou cotado aos $89,80. O grande direcionador, portanto, acaba sendo de âmbito doméstico. Hoje tivemos a divulgação do PIB referente ao quarto trimestre de 2016 e, como vocês vão ver aqui na tela, ele acabou surpreendendo pelo lado negativo, vindo novamente abaixo das expectativas. Agora, no quarto trimestre de 2016, o PIB brasileiro teve uma contração trimestral da ordem de 0,9%, ele havia caído 0,7% no terceiro trimestre de 2016, um resultado aquém da nossa expectativa e do consenso de mercado. Em base anual, o PIB contraiu 2,5% nesse trimestre, versus uma queda de 2,9% no terceiro trimestre de 2016. Com isso, no ano de 2016, a economia doméstica mostrou um declínio de 3,6%, relembrando que em 2015 havia sido uma contração de 3,8%. O destaque negativo agora no trimestre ficou por conta do consumo, que mais uma vez acelerou a contração, foi a oitava queda consecutiva nesse indicador, e os investimentos recuaram 1,6% e acumularam uma queda de 28,3% desde o terceiro trimestre de 2013, quando esse declínio no PIB começou a ser observado. E para amanhã, a agenda ela vai ganhando peso. Eu havia comentado ontem, segunda-feira, que essa semana reservava grandes indicadores, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. A primeira leitura foi hoje, com o resultado do PIB, mas amanhã segue essa agenda carregada. E aqui no Brasil, por exemplo, o destaque fica por conta da produção industrial, referente ao mês de janeiro, e nos Estados Unidos teremos a leitura da ADP,
a pesquisa de criação de vagas no setor privado norte-americano, referente ao mês de fevereiro. E na China, na madrugada de hoje para amanhã, teremos os dados da balança comercial. O dado americano ele deve reforçar a perspectiva de uma economia forte e, portanto, realimentar as apostas sobre uma elevação da taxa de juros por lá. É importante mencionar que nas últimas semanas a aposta cresceu muito. A curva precificava algo em torno de 30% e passou agora a precificar 90% de chance de elevação de juros na semana que vem, para o novo patamar entre 0,75 pontos percentuais, 0,75% e 1%. É importante mencionar também que essa variação, apesar de ser bastante ligeira, ela praticamente dobra a taxa, então tem um efeito muito técnico sobre a precificação dos ativos de risco. E na China, os dados da balança comercial agora na madrugada devem trazer mais volatilidade, especialmente para as commodities e para as moedas. No Brasil, a produção industrial de janeiro deve também mostrar ainda uma economia enfraquecida, juntamente com os dados de inflação incontrolados, abrem espaço para a intensificação dos cortes da Selic na próxima reunião. A curva termo hoje precifica algo em torno de 80% de cortes de 1 ponto percentual no próximo encontro do Copom. Bom, esse foi um panorama do que aconteceu no mercado hoje. Eu vou ficando por aqui. Desejo a todos uma excelente noite e até amanhã.